Voz Araraquarense. Cobertura das eleições 2020, com o repórter mirim Arthur Gimenez Prado. Apoio Unique Hall, Cris Impressões, Cris Refriar e Zito Alimentos. Olá para você que nos acompanha pelo Instagram e Facebook, eu sou Arthur Gimenez Prado, está no ar o Voz Araraquarense, cobertura das eleições municipais 2020 em Araraquara. Hoje começa as nossas sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Araraquara, começando por Célio Peliciari, do PSOL, que vai fazer uma breve apresentação. Obrigado, Arthur, por me receber aqui. Agradeço aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando. Meu nome é Célio Peliciari, eu tenho 26 anos, sou candidato a prefeito pelo PSOL, sou servidor público municipal, graduando em Direito e também cientista social. Eu estou junto com meu vice, Eudes Fernandes Melo, que também é cientista social, mestrando, capoeirista e professor, aqui apresentando, querendo apresentar, aproveitar essa oportunidade, rara oportunidade que o pessoal vai falar, o nosso programa Radical para transformar a nossa cidade. Bom, vamos começar então falando que a ordem das entrevistas foram escolhidas por ordem alfabética e ou pela disponibilidade do candidato. Bom, Célio, vamos começar falando do seu plano de governo, que logo no começo dele, na apresentação, cita que você, junto ao seu vice Eudes, acabarão com as taxas, como a taxa do lixo e a contribuição da iluminação pública, o CIP. Como seria mais ou menos isso? Essa é uma das três bandeiras que para o PSOL são as mais importantes, junto com a geração de emprego e junto com a resolução dos problemas da saúde. E por que é importante? Porque o povo de Araraquara paga muito mais tributos, é muito mais onerado do que a média da população do estado de São Paulo, do que pessoas de São Carlos, de Rio Claro, Franca, Ribeirão. Então nós queremos desonerar o que o pobre paga para possibilitar que essa pessoa tenha mais acesso a condições de dignidade de vida. Então, o que são a CIP e a taxa de lixo? A CIP foi criada lá em 2001, uma necessidade imediata da prefeitura, e depois o Marcelo Barbieri reviu ela. E ele reviu e colocou um limite. Só que quando ele coloca um limite, e essa CIP ela é baseada no seu consumo de energia, ele favorece o grandão. Vou dar uma explicação muito fácil. Se você tem muitas pessoas na sua casa, mas você é muito pobre, então tem muita gente tomando banho, e o outro é muito rico, tem 12 ar-condicionado, piscina, etc., vocês vão pagar a mesma CIP. Uma sorveteria paga a mesma coisa de CIP do que a van. Não é justo isso com o pequeno. Nós queremos mudar essa realidade, para isso nós vamos acabar com a CIP. E a taxa de lixo é uma conta muito complexa em cima do seu consumo de água, mas nem tudo que você consome, primeiro, vira esgoto, porque você vai, aguar uma planta, você usa para regar a sua horta, como tem muitas pessoas do PSOL que gostam dessa proposta, nós do PSOL defendemos horta urbana, por exemplo. Então, esse cálculo para nós é injusto. Nós queremos taxar sobre a propriedade, o IPTU, que você já paga, e não precisa aumentar o IPTU. Araraquara já cobra bastante. Nós queremos apenas rever para deixar ele mais justo. Então, nós vamos utilizar o dinheiro que você já paga de IPTU para bancar a conta de água, que o DAI está pagando hoje por volta de 15 milhões, e a contribuição de iluminação pública que a prefeitura paga para a CPFL. É possível fazer, precisa ter vontade política e defender a classe trabalhadora. Bom, outra pergunta, Célio, em relação à educação. No plano, cita inclusão de crianças e jovens com deficiência, o fim das terceirizações na rede municipal educacional, uma reformulação do transporte escolar, entre outras propostas. Além disso, o que você e seu governo pretendem fazer para a educação de Araraquara? Certo. Bom, para a educação, para nós, é muito importante. Nós somos socialistas, queremos mudar o mundo. E acreditamos que para mudar o mundo é necessário mudar a educação das crianças, aqueles que serão os nossos futuros gestores, nossos futuros profissionais. Então, veja o seguinte, primeiro ponto, na inclusão. Nós temos hoje 2 pontos de debate aqui que são divergentes. O PSOL defende a inclusão. Existe um outro grupo que defende que essas pessoas que têm deficiência ou que tenham certa dificuldade, elas sejam tiradas da escola e tenham uma escola só para elas. Nós somos contrários a isso. Nós acreditamos que isso é marginalizar essas pessoas. Então, nós queremos que mantenha como já é, só que com mais reforço, com mais qualidade. Ou seja, que a criança com deficiência ela seja incluída no ambiente social da escola, uma escola comum, só que com esse reforço. Segundo ponto é que nós somos
totalmente contrário a terceirizações. O prefeito Edinho diz que é de esquerda, mas se alia com todo tipo de pessoas de direita, PP, PSL, PL, enfim, PSD do Kassab, é um PSC do Everaldo, que inclusive foi preso, e ele propõe a terceirização da merenda. Propôs, por exemplo, a terceirização do atendimento do DAI. Ele é um privatista, não tem muita diferença dele e do Dória na questão econômica. O que nós queremos é garantir qualidade de trabalho e boa remuneração para quem trabalha na educação. E, para isso, não tem como ser terceirizado. Eu conheço pessoas que, doentes, foram trabalhar porque eram terceirizados e sabiam que, se não fossem, o patrão iria mandar embora. Porque essa é a realidade do trabalhador terceirizado, com menos emprego, com menos direitos. O trabalhador funcionário público, ele tem os seus deveres, mas também tem os seus direitos mais garantidos. Não é o paraíso, mas é muito melhor. Então, nós queremos garantir que todo o serviço público, não é só a educação, mas todo o serviço público não tenha terceirização. Nós vamos acabar com a terceirização que a gente está fazendo na merenda. E, por fim, você falou do fretamento estudantil, a prefeitura dá 26 milhões de reais para Paraty, para fazer fretamento estudantil ruim, de péssima qualidade, que todo ano é aprovado com ressalvas, só para o dinheiro federal da verba QES não deixar de vir. Nós vamos rever isso. Nós queremos uma cooperativa de trabalhadores de Araraquara. O dinheiro vai ficar em Araraquara, não vai mais para a mão do Mauro, para eles executarem, através de vans, com monitores, esse sistema de transporte estudantil. E o que é central para o PSOL na educação? O que é central é o seguinte: tem muita gente que vem com ideia, lousa digital, tem candidato que adora lousa digital, tem outro candidato que adora escola civil pública, né, civil militar. Eu quero dizer para você o seguinte: a gente tem 200 anos de escola moderna, de pesquisa, de pedagogia se evoluindo para saber o que é bom. O que é bom para a escola que o PSOL apresenta em 3 propostas. Primeiro, remunerar melhor o professor. A gente tem que garantir que o professor tenha disposição para dar aula e para planejar sua aula. Isso é essencial. Segunda coisa, reformar as escolas. Nós temos que garantir que o aluno queira ir para as escolas. Araraquara é uma cidade quente, tem que ter ar-condicionado nas escolas, tem que ter espaço para brincar, tem que ter espaço para ela nadar, para ela praticar um esporte coberto, sem ser naquele cimentão ruim. Então, nós temos que reformar todas as escolas. E, por fim, diminuir a relação de alunos-professores. Ou seja, tem que ter menos alunos por sala de aula, menos alunos por pedagogo, para possibilitar que cada professor, cada pedagogo dê mais atenção. E eu faço aqui um desafio para aqueles que estão nos escutando, que gostam da ideia da escola civil militar, porque tem adversários meus que estão propondo. Veja, não existe um país no mundo, nenhum, que adota isso como modelo. Se nenhum país do mundo adota isso como modelo, deve ser porque não é bom, né? Bom, agora falando de saúde, em tempos de pandemia, essa pasta é importantíssima, né, que a gente não poderia deixar de citar. Quais são suas principais propostas para o setor da saúde? Veja, o PSOL foi o único partido, isso é importante dizer, o único partido que apresentou um programa emergencial face à pandemia. Nenhum outro partido planejou o que deve ser feito durante a pandemia, porque a pandemia ainda não acabou. Nós sabemos que o Dória, felizmente, conseguiu da China algumas vacinas, vão chegar agora na segunda-feira, mas pode ser que essas vacinas demorem ainda para ser aplicadas, porque ainda tem que ter regulamentação da Anvisa, e tudo super necessário, é claro, tem que ter regulamentação do nosso governo, não dá para ficar acreditando no governo dos outros, mas isso ainda vai demorar um pouco. O que é importante é o seguinte: o PSOL quer garantir a vida do trabalhador, a dignidade do trabalhador, mas também garantir a saúde. Para isso, a gente pensa no seguinte: todos os ambientes que sejam aglomeradores e fechados não podem funcionar. Todos os ambientes que sejam aglomeradores fechados, mas são vitais, como o supermercado, pode funcionar. E aqueles ambientes que não aglomeram, pode funcionar em drive-thru ou pode funcionar em delivery, aí funciona normalmente, que nós queremos garantir a economia das pessoas. Na área estritamente da saúde, para além da pandemia, porque a pandemia passa e a saúde e os problemas ficam, o que nós queremos? Nós queremos ampliar o número de equipes de saúde da família. O MEC preconiza que Araraquara deveria, o Ministério da Saúde preconiza que Araraquara deveria ter 56 equipes de saúde da família. Nós temos 21 equipes a menos que isso. Ou seja, quando você vai no postinho e está faltando um médico para te atender, está faltando um enfermeiro, está faltando um agente comunitário, é exatamente porque a gente não está nem no mínimo necessário. Então, nós vamos chegar, pelo menos, no mínimo que o Ministério da Saúde preconiza e querendo avançar ainda mais, baseando no padrão internacional de saúde de Cuba e da Inglaterra, que são as melhores saúdes da família e que o Brasil copiou esse modelo e só não consegue aplicar. Em Araraquara, nós vamos garantir, através do quê? Da injeção de recursos. A saúde custa caro, nós precisamos garantir que recursos sejam direcionados para ela. E segundo ponto são as cirurgias eletivas, que nos preocupam muito. A cirurgia eletiva nunca foi solucionada. Passa governo, sempre o mesmo problema. Para solucionar, não tem solução, não tem que inventar a roda. Nós temos que garantir
contratação de novos médicos e ampliação dos leitos. É só assim que garante a cirurgia eletiva. E, por fim, uma última preocupação do pessoal na área da saúde são as farmácias populares. As farmácias populares, às vezes, não tem no postinho de saúde, o que deveria ser todo postinho de saúde tem que ter uma farmácia popular, às vezes não tem, e quando tem, às vezes não tem o remédio que a pessoa precisa, ela precisa comprar no setor privado, mas o trabalhador, ainda mais agora, nesse momento de pandemia, de crise, do capitalismo que gera muito desemprego, ele não tem como comprar, então ele fica doente e aí a sua vida fica precarizada. Nós vamos garantir farmácia popular em todas as USFs, Unidades de Saúde da Família, e que tenha remédio em todas elas. É isso. Bom, falando de outro ponto aí do seu plano de governo, agora na área de segurança, um ponto que eu achei bem interessante é a parte que fala de não colocar o militar como secretário de segurança pública. Isso que poderíamos dizer que até é tradicional, acontece bastante. Você poderia explicar um pouco melhor sobre essa parte e também outros investimentos, outras propostas para a segurança pública, que é uma, assim como a saúde, assim como todas, uma pasta tão importante? Quero só lembrar aqueles que nos ouvem que a segurança, segundo a nossa Constituição, ela é de responsabilidade estrita do governador. Então, o prefeito e o presidente, eles dão auxílios. O presidente mais, porque tem Polícia Federal, tem Polícia Rodoviária, né, tem Polícia Rodoviária, Ferroviária Federal, enfim. Mas o prefeito, ele fica restrito aos cuidados do patrimônio público, ou seja, ao cuidado com a Guarda Civil Municipal. Inclusive, o PSOL acredita que tem que dobrar o número de efetivos da Guarda Civil Municipal. E é por isso que eu vou alertar vocês. Vocês vão ver muita gente, até sendo entrevistado pelo Arthur aqui, e todas as outras entrevistas falando, vamos reduzir a máquina pública. O que significa reduzir a máquina pública? Significa ter menos médico no posto de saúde, menos guarda municipal, menos enfermeiro, menos professor. Só o contrário é isso. Essa política é liberal. Só é socialista. Nós vamos aumentar a máquina pública. Vai ter mais guarda municipal, mais médico, mais enfermeiro, mais professor. Então, nós acreditamos que a segurança, o prefeito pode fazer, é aumentar o número de guardas civis municipais e dar um tratamento diferenciado na sua formação. Veja só, o Brasil é o único país, junto com França e Israel, que tem polícia militar, por exemplo. Por que será que só 3 países no mundo detêm polícia militar? E um desses países, que é Israel, vive em guerra? Deve ser porque não é o melhor modelo para as pessoas, não é verdade? Então, nós queremos uma polícia que ajude as pessoas, que resolva os problemas, que combata a criminalidade, mas que não tenha um estatuto militar, porque o estatuto militar é um estatuto de guerra interna, quando é polícia. E se a Guarda Municipal for dirigida por um militar, essa perspectiva, esse estatuto, será passado pela Guarda Municipal. Nós vimos recentemente o Edinho querendo obrigar os guardas civis municipais a não usarem barba, como se eles fossem militares, como se eles estivessem numa caserna, como se eles fossem para a guerra. Não há a menor necessidade disso. São pessoas humanas que estão aqui do nosso lado, que podem nos ajudar, dar uma informação, fiscalizar os órgãos públicos e garantir a segurança das pessoas. Nós queremos tratar a segurança de uma forma diferente como está sendo feito até hoje. E para isso a gente vai utilizar, principalmente em tecnologia, o uso de câmeras, principalmente, e também no suporte a bom trabalho dos guardas municipais. Para isso, a gente precisa aumentar o efetivo e garantir, obviamente, viaturas e a qualidade dos equipamentos deles, que, pelo amor de Deus, já passou anos e anos e as guardas municipais estão com o mesmo uniforme. E aí, quando troca, fica um uniforme que, vamos ser sinceros, para Araraquara não é a melhor coisa. Por isso, nós queremos fazer uma coisa que chama de gestão democrática, que o guarda municipal decida como vai ser seu uniforme, que o professor decida quem vai ser o seu gestor, que o médico decida quem vai ser o seu gestor. Isso é totalmente diferente do que preconiza os nossos adversários. Bom, agora falando de direitos humanos, que assim como todas é uma área importante, o que o seu governo, você, enfim, pretendem fazer para apoiar as mulheres, as crianças, os adolescentes e exterminar as fobias em geral, entre outros pontos? Perfeito, esse é um ponto que é do PSOL, que ele é central e ele é transversal. Todos os pontos do PSOL, se você ler nosso programa de governo, vai estar falando em algum quesito de direitos humanos. É uma coisa que é central e transversal, passa por tudo. Veja, o PSOL, certamente, sem dúvida, nessa eleição, é o partido que mais defende os direitos humanos, ou seja, o direito das mulheres não serem agredidas pelos seus namorados, pelos seus maridos, os direitos dos negros não serem discriminados, perderem emprego ou não conseguirem uma vaga de emprego pela sua cor, o direito do homossexual de expressar a sua sexualidade livremente, como qualquer outra pessoa faz, e não ser assassinado por isso. Então, o pessoal defende isso. E, para fazer isso, não tem outro jeito. Isso é também uma disputa séria na sociedade. Tem gente que acha que tem como, ou finge que acha. Tem como acabar com os preconceitos, com as fobias, como você disse, apenas com o pai e a mãe ensinando
a não ser fóbico, né? Ou com as diversidades. Acontece que se o pai e a mãe for, né, preconceituoso, isso não vai resolver. Então, existe uma disputa na sociedade que é o seguinte: o pessoal defende que nas escolas seja ensinado para as crianças a não ter fobia. É simples assim. Se a gente ensinar desde cedo, a gente vai criar um novo mundo. E tem um certo grupo que quer prevalecer o racismo, que quer prevalecer o machismo, que quer fazer com que todas essas fobias continuem, que são contrários a gente ensinar para as crianças, porque eles dizem que os pais têm que ensinar, porque isso é uma questão particular. Mas eu repito, e se o pai for o homofóbico? E se o pai ensina isso para o filho? Quem vai dizer o contrário? Por isso que a sociedade, através da escola pública, tem que se mobilizar e tem que preconizar... Agora, então, de trânsito e transporte público, duas áreas aí que estão interligadas, muitos araraquarenses reclamam que Araraquara tem muitos semáforos onde não necessita, radares escondidos, etc. e tal. Como o seu governo pretende melhorar isso, mudar isso? Veja, nós acreditamos que, de fato, é inegável, existe uma indústria da multa em Araraquara. Porque é claro que se as pessoas andarem sempre corretas, etc., elas não vão tomar multa. Mas, porém, nós não entendemos a necessidade dos radares serem escondidos. Veja, eu trabalho ali no pedágio de Bueno, então ali na Napoleão Selmidei você tem uma lombada eletrônica, né? Aquilo lá é o mais correto. Você avisa a pessoa, olha, aqui tem uma lombada eletrônica porque aqui está acontecendo um acidente. Nós queremos, não é tirar o seu dinheiro, nós queremos te educar para que você não corra nesse ambiente, porque aqui gera acidente. Isso é o correto, a educação. Araraquara arrecada demais, são mais de 400 mil por mês só em multa. Nós queremos mudar essa realidade. Então, acabar com esse negócio de radar escondido, vai ter lombada eletrônica e rever o planejamento urbano. Nós queremos fazer uma reforma urbana em toda a cidade, baseado nas melhores práticas internacionais. Veja só, aqui em Araraquara, nós temos a mesma prática de, todo ano de eleição, o prefeito recapia a cidade, 2 meses seguintes, o DAI tem que destruir o recapeamento porque uma tubulação estourou. Isso não é moderno, isso não é praticado em nenhum lugar do mundo. O que nós temos que fazer é uma reforma urbana, e nós vamos aproveitar o nosso programa de geração de empregos, que vamos empregar milhares de pessoas através da contratação direta e emergencial da prefeitura, para refazer todas as vias, vamos colocar novas tubulações, vamos colocar a energia por baixo, subterrânea, que é o que as melhores práticas internacionais faz, que é mais fácil de cuidar, que no longo prazo fica mais barato. Isso ninguém faz por quê? Porque no curto prazo é mais caro, dá menos impacto e eles querem vencer as eleições. O pessoal pensa a longo prazo, pensa na dignidade e na qualidade de vida da população. Então, nós vamos rever tudo isso. E na questão do transporte, da mobilidade urbana, do ônibus, nós queremos uma nova CTA. Nós queremos reconstruir a CTA, a empresa que o Marcelo Barbieri e o Coca destruíram, gerando 700 desempregados, que eram arrimos de família, uma empresa boa, cinquentenária, que era pública, e que, óbvio, tinha seus problemas, mas problemas políticos, com cabide de emprego, com corrupção interna. Isso não vai ter mais. Nós vamos recriar a CTA a longo prazo, vai ser um processo muito longo. Essa recriação da CTA não vai, já no seu estatuto, permitir politicagem da CTA, cabide de emprego, essas coisas. Nós queremos que os trabalhadores da empresa decidam quem vão ser os presidentes, os gestores, porque é plenamente possível que os trabalhadores que eles sabem como que funciona a empresa, que eles decidam quem vão ser os gestores. É a mesma coisa na escola, os professores escolher os seus gestores, no mesmo coisa do postinho de saúde, não precisa do prefeito decidir. O prefeito não sabe tudo, não é? Pelo contrário, muitas vezes tem alguns aí que não sabem nada. Então, nós queremos uma nova CTA, um transporte público, e vamos, ao mesmo tempo, concomitantemente, caminhar para a tarifa zero. O que é a tarifa zero? É o pagamento da sua tarifa de ônibus de modo indireto. Ao invés de você pagar ela lá no ônibus, você vai pagar ela através do seu PTU. E tem como? Tem sim. Araraquara vai gastar mais ou menos uns 40 milhões anuais para fazer a gestão do transporte público. Como que nós vamos fazer isso? Com o tempo também. Vamos pegar dinheiro da multa, dinheiro da área azul, o FUNTRAN, o Fundo Municipal de Transporte, vamos aglomerar tudo isso e vamos começar a mudar. Bom, o PSOL tem um melhor projeto de cultura da cidade. Nós queremos garantir a contratação de artistas para promover cultura nos bairros, e nós vamos fazer isso centrando arte, cultura e esporte nos jovens e nas crianças. Nós queremos trazer isso tudo para dentro das escolas, que os jovens e crianças aprendem a praticar um esporte, a produzir arte. Isso tudo tem que ter orientação, e o PSOL vai garantir através da contratação dos funcionários responsáveis para isso. Bom, então, muito obrigado, Célio, pela disponibilidade, muito obrigado ao pessoal do PSOL Araraquara, também pela disponibilidade, pela compreensão. Você poderia fazer uma breve finalização aí, convencer o pessoal a ter o seu voto? Legal.
Bom, estou acostumado com um pouquinho de tempo, aqui a gente teve um tempo a mais para conversar, né? Na TV e na rádio eu tenho só 19 segundos para conversar com vocês, porque as elites políticas e econômicas prejudicam o pessoal, né? Tem candidato aí gastando 400 mil, o pessoal não tem quase nada para gastar, justamente porque esses caras são os donos do poder. O pessoal está jogando contra eles. Se você quer revolucionar a política de Araraquara nessas eleições, eu peço seu voto para os candidatos e candidatas a vereador do PSOL. São pessoas combativas, de luta, todos os trabalhadores e fidedignos lutadores das causas sociais e coletivas. E também peço seu voto em mim, no Eudes Melo, que somos dois jovens querendo mudar a política de Araraquara. Então, nessas eleições, para mudar, vote 50.